Oi, gente! Tudo lindo por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinho e Prosa. E no nosso episódio de hoje, a gente vai bater um papo, vai prosear, abrir uma garrafa sobre um assunto que eu acho que acaba passando por todo mundo aí. Em algum momento, você já sentiu algo relacionado a isso. Sabe aquela sensação de estar carregando algo, de algo estar te pesando, mas que não é seu? Sabe? Aquele dilema comum, silencioso, assim, lá profundo, sabe? Que gera aquela confusão. Poxa, isso é culpa minha ou isso é minha responsabilidade? Eu estou estabelecendo limites ou eu estou sendo egoísta? Sabe quando a gente acha que precisa dar conta de tudo? Tudo mesmo, de consertar tudo, de alinhar tudo, de tudo ficar certinho, sabe? Parece força, parece maturidade. Olha, mas na nossa prosa de hoje eu acho que a gente pode pensar que é uma forma de se abandonar. E aí, para esse papo necessário de hoje, né? Claro que eu trouxe aí um vinhozinho para nos acompanhar. Mas antes, solta a vinheta! Para o nosso papo de hoje, eu trouxe um vinho para combinar com o assunto. É um vinho intenso, um vinho com notas fortes, mas que também tem uma suavidade. Então, hoje eu trouxe para nos acompanhar um maravilhoso tinto Malbec, né? Que ele traz essa força, ele traz esse sabor bem marcante, mas que também é leve. Então, um brinde ao nosso episódio de hoje. É culpa ou responsabilidade? Né? Eu escolhi pensando nisso, né? Pensando da gente misturar intensidade com delicadeza, sabe? Da gente pensar que dá para ser intenso, mas que também dá para ser leve. Né? É aquele momento da gente não misturar, sabe? Limite e cuidado com egoísmo. E aí, eu já começo aí trazendo uma reflexão para vocês, tá? Quero começar com uma perguntinha polêmica. Vocês lembram, né, nos episódios passados do De Frente com a Bruna? Então, vamos para um De Frente com a Bruna. E aí, o que você anda carregando que talvez nem seja seu? Vale um gole, né? E aí, você já pensou sobre isso? Sobre esse sentimento que a gente tem, que a gente cresce, tem que dar conta de tudo, que parece que quanto mais a gente absorve de coisas, mais a gente está evoluindo. Poxa, será que isso é evolução mesmo? Ou será que a gente está se aprisionando, criando outras gaiolas mentais, outras gaiolas emocionais? Cara, será que tudo que você está sentindo aí te pertence? Ou será que alguém está colocando como responsabilidade sua algo que não é seu? Essa conversa, ela nasceu de um papo que eu estava tendo com uma amiga, sabe? Sobre estar confundindo responsabilidade com culpa, sabe? A gente precisa separar e reaprender isso, né? Empatia não é você não colocar limites, né? E é muito difícil a gente devolver para o outro aquilo que não é nosso. Emocionalmente falando, isso é desgastante, é doloroso, né? Especialmente para quem é mãe, para quem é mulher, né? Para quem é filha, para quem é irmã mais velha, né? A gente acaba assumindo essa posição de cuidar de todo mundo, de dar conta de tudo, né? E esquece os sinais que o nosso corpo dá ali de que isso não é legal, de que a gente está se sobrecarregando. Voltando da onde nasceu esse episódio, eu estava batendo um papo com uma amiga um dia sobre ela tá se sentindo culpada por uma situação. Vou contar a situação para vocês, né? Que prosa é isso, né? Ela estava saindo com um cara, né? Uma coisa casual, nada demais. E esse cara começou a criar algumas expectativas de que sempre que ela fosse em determinado lugar, ela iria para encontrá-lo. E aí ela foi nesse lugar, mas não quis encontrá-lo, ela foi com outro objetivo. E ele ficou muito chateado e mandou várias mensagens para ela, responsabilizando ela
pela frustração que ele estava sentindo, pelo desejo dele que não foi cumprido, né, sobre ele querer muito isso e ela não ter atendido. E ela se sentiu muito culpada, e aí a gente foi conversar, prosear sobre isso. Enquanto ela me contava, né, o que ela estava sentindo, eu entendi o que ela estava dizendo, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, mas será que isso era responsabilidade dela mesmo? Será que a gente tem que salvar o mundo todo? Será que a gente tem que estar sempre atendendo a expectativa do outro? Será que falar o não ou mudar a rota é realmente ser irresponsável? E aí nasceu esse episódio, para a gente conversar sobre isso juntos. Você tem carregado na sua mochila emocional aquilo que é seu ou aquilo que as pessoas estão enchendo ela e você não teve coragem ainda de tirar? Sabe, é um papo sobre força. Mas força não é carregar tudo, né, gente? Poxa, para quem já andou de avião, eu adoro fazer essa analogia para a gente pensar sobre responsabilidade, sobre culpa, sobre egoísmo e limite. Quando a aeromoça fala lá na parte da coisa de segurança, vai cair a máscara, nananana, ela fala assim, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude os seus colegas. Não é sobre colocar nos outros primeiro a máscara, é sobre você cuidar de você. Não tem como a gente cuidar do outro, não tem como a gente se relacionar com o outro se a gente estiver desmaiado. Então, esse papo de hoje é para a gente refletir sobre isso. A gente tem colocado a máscara em nós primeiro, respirado aliviado, ou a gente tem colocado a máscara no outro e carregado uma mochila pesadíssima de coisas que a gente não está dando mais conta. É sobre a gente ponderar juntos aqui aquilo que de fato é seu ou é meu e aquilo que é expectativa. Será mesmo que é egoísmo eu impor o meu limite? Será mesmo que é egoísmo eu dizer que aquilo não me interessa ou não faz parte de mim mais? Será mesmo que é egoísmo eu colocar a máscara em mim primeiro? Eu fiquei refletindo sobre isso com essa amiga. E queria trazer esses pontos para vocês, assim. Será que a gente tem atendido às nossas necessidades emocionais dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é legal, né, dentro daquilo que é cuidado, sem se anular? Ou a gente tem se anulado porque as pessoas esperam, criam expectativas da gente? Eu fiquei patutando sobre isso, assim. Aonde que começa a responsabilidade e aonde que começa a culpa? Né? A responsabilidade é quando eu percebo que eu tenho, né, que entregar algo sobre aquilo, que eu tenho uma obrigação sobre aquilo, que eu assumi um compromisso com aquilo. Então, no momento que eu assumi um compromisso, seja no trabalho, seja nas minhas relações afetivas, com uma outra pessoa ou com uma entrega, isso é uma responsabilidade. Eu assumi esse compromisso, isso se torna uma responsabilidade minha. Agora, a partir do momento em que esse compromisso não foi partilhado comigo, ele foi colocado nas minhas costas, e eu aceitei sem refletir sobre isso, sem ter tempo, inclusive, para saber se isso fazia ou não sentido para mim, e eu começo a achar que isso é algo que é minha responsabilidade a qualquer custo e em qualquer panorama, aí a gente está falando de culpa. Aí a gente está falando, né, de uma culpabilização mesmo que o outro traz. E sabe o que é legal da gente pensar, gente? Por trás de toda a culpa que colocam em mim, vem uma terceirização de responsabilidade. Cata essa. Quando o outro transfere para mim aquilo que é responsabilidade dele, e isso cai sobre mim como culpa, significa que o outro está terceirizando e eu estou só aceitando. E isso custa muito. Isso custa muito para o nosso cérebro, isso custa muito para a nossa energia física, mental, emocional, porque é pesado, né? É pesado, é doloroso. E é doloroso você devolver para o outro assim, eu não sou responsável por isso. Eu não sou o dono desse processo. Eu não consigo lidar com isso agora. A gente não está adaptado
a ter esses times, a gente não está adaptado a ter esse tipo de conversa. São conversas consideradas difíceis, né? Você se posicionar assim, né? E o posicionamento requer coragem. Olha, nos episódios passados, a gente falou de coragem pra chuchu. Não viu, não? Você volta lá, rebobina a fita que rolou. Coragem é ação. E se posicionar, né, adequadamente é aliviar essa mochilinha da culpa. Sabe essa que está pesando aí? Sabe esse monte de pedrinha que colocaram aí que é culpa e responsabilidade sua? Cuidar de todos os processos do seu trabalho, cuidar de todo mundo da sua família, resolver o problema de todo mundo, orientar, organizar. Será que tudo isso, de fato, você escolheu ou escolheram para você e em nenhum momento você parou para questionar? Ou até questionou, mas ainda não conseguiu se posicionar para tirar esse peso da mochilinha. Essa reflexão de hoje nasceu lá, dessa conversa com a minha amiga, mas me fez pensar muito no meu papel como filha mais velha, né? Como irmã mais velha. Lá em casa, sou eu, meu irmão e os meus pais, né? E eu sempre assumi essa posição de dar conta de tudo, de saber tudo, de resolver tudo, de ser pau para toda a obra, né? Eu sempre escutei assim, não, mas a Bruna você não precisa preocupar. Bruna se vira. Vou até tomar um gole, porque a gente cresce com essa ideia de que querer, né, de que se virar, de que dar conta de tudo é muito legal, né? Eu cresci com ela também pensando, eu dou conta de tudo, eu me viro, eu resolvo. Ninguém precisa se preocupar. Cara, que loucura, né? Sim, as pessoas precisam se preocupar com a gente. Não é errado. E a gente vê como errado, né? A gente vê como fraqueza. Quando você fala, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, a gente se sente fraco. E se sentir fraco é muito ruim, né? Socialmente dizendo, ninguém ama os fracos, né? Ninguém gosta de estar perto de alguém que é dito como fraco. Então, foi um processo muito longo mental mesmo para eu pensar sobre isso, para eu pensar que tá tudo bem não dar conta de tudo. Eu não sou responsável por todos os problemas de todo mundo. Eu posso me cansar, eu posso estar estafada, eu posso pirar o cabeção, ficar meio biruleibe, eu posso tomar um vinho para relaxar, ouvir uma música. Eu posso falar não, eu posso falar esse processo não é meu, essa vaga não me interessa, esse emprego não é o que eu esperava. E as pessoas vão julgar, fato. Elas vão julgar você fazendo ou não, elas vão julgar você estabelecendo limites ou não. O que pondera, o que faz diferença nesse percurso é o quão a sua mochila está pesada. Porque ninguém nunca vai saber esse peso. Esperar que o outro saiba o quanto aquilo está pesado para você é transferir a responsabilidade. Lembra que a gente falou ali atrás que transferir a responsabilidade é culpabilizar o outro? É refletir sobre isso. Isso, de fato, é minha responsabilidade. Isso é do outro. Isso é uma culpa que faz sentido eu carregar. Porque tem algumas que faz sentido mesmo. Ou essa não faz e eu preciso devolver. Eu realmente preciso atender tudo a todos o tempo todo. Ou eu posso só dar uma respirada, uma aliviada, esvaziar a minha mochila e seguir. Nosso papo de hoje, muito mais do que gerar respostas, ele vai gerar reflexões, pensamentos mesmo. Eu até sugiro um exercício, sabe? É você parar um pouquinho, sentar um minutinho, pega uma taça de vinho, ou de chá, de café, o que você gostar de beber, uma cerveja. E aí, respira fundo e pensa, o que eu tenho carregado hoje que não é meu, que não faz sentido para mim, que não faz sentido para a vida que eu desejo, que não faz sentido para o futuro que eu quero. O que você tem carregado, que você não quer carregar a vida toda. E aí, separa aquilo que é possível se desvencilhar. E tem coisa que não é possível, né, gente? É vida adulta. Tem coisa que a gente vai ter que carregar mesmo. A gente vai ter que aceitar. E aí, quando a gente entende com clareza e consciência que a gente vai ter que aceitar e carregar, fica um pouquinho mais leve esse fardo.
fica um pouquinho mais suave. Então, faz esse exercício. Põe numa folhinha, sabe? Folhinha, parará, parte a folhinha no meio. De um lado você coloca aquilo que você tem carregado que não é seu, aquilo que você tem carregado que é seu, mas que você não consegue se desvencilhar agora. E aí, anota o máximo que você puder. E aí você vai conseguir aliviar esse peso um pouquinho, vai conseguir dar clareza para esses pesos emocionais e vai conseguir seguir, né, sem assumir tantas culpas, tantas responsabilidades que talvez nem sejam suas. Nosso brinde de hoje é um brinde de reflexão, é um brinde de profundidade, é a gente mergulhar no nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é isso, né? É eu entender aquilo que me move, aquilo que me deixa radiante e aquilo que às vezes eu vou ter que carregar mesmo. Não vai ter jeito, não. Não tem como fugir. Então, um brinde a essa reflexão. E não, eu não esqueci do nosso poema. Primeiro brinde. O poema de hoje é Soltar, do Rupi Kaur. Um autor que eu amo, inclusive já esteve aí no nosso episódio anterior, né? Chama Soltar. Soltar não significa não se importar. É perceber que a única pessoa que você realmente pode controlar é você mesmo. Soltar não é não se envolver em tudo que é seu. É abrir mão do controle. É parar de tentar consertar o que nunca foi responsabilidade sua. Soltar é amar sem se aprisionar. É cuidar sem se anular. É entender que peso demais quebra a gente por dentro e que a culpa é uma gaiola disfarçada de obrigação. Queria muito repetir esse final. A culpa é uma gaiola disfarçada de obrigação. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e um brinde.